Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia Tavares e esse aqui é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram. Então se você ainda não segue a gente por lá, onde sempre temos resenhas e indicações de filmes, livros e séries, vou deixar o link aqui na descrição para depois você dar lá conferir. E já aproveita e segue a gente. Já temos muitas indicações, estou há anos nisso, então certeza que você vai achar alguma que você vai gostar por lá, tá bom? Hoje eu decidi trazer uma resenha fresquinha, digamos assim, de um filme que ainda tá nos cinemas. Ele lançou no dia 30 de janeiro, a minha famosa colinha, todo mundo acha que já tá acostumado aqui, 30 de janeiro deste ano. Então, assim, realmente é uma resenha fresquíssima aqui pra vocês. E eu senti que esse filme não é muito conhecido. O filme que eu tô falando, no caso, já deve estar aqui no título, vocês já devem ter visto, mas o filme que eu tô falando é O Maravilhoso Mágico de Oz, parte 1. É um filme russo, com 104 minutos de duração. E por incrível que pareça, apesar de estamos nessa onda ainda um pouco, né, de Wicked, que fez assim um sucesso absurdo e foi indicado para vários prêmios aí, apesar disso tudo, eu senti que esse filme não foi divulgado. Tanto que eu não sabia dele. Sabe como eu descobri? Eu decidi ir pro cinema, fui lá ver os filmes em cartaz, estava lá, O Maravilhoso Mágico de Oz, lá no final da página, embaixo, assim, tinha um monte de filme. E tava lá, O Maravilhoso Mágico de Oz. E eu pensei assim, olha, vamos assistir esse filme? Vamos. Foi assim que aconteceu. E eu não vi nada sobre ele, eu até cheguei a pesquisar um pouco sobre ele antes de ir, mas realmente não achei essa informação, que é um filme esquecido. Aparentemente, se eu tô enganada, não sei, me perdoem aí, mas eu realmente não vi nada sobre esse filme. Então, assim, pelo que eu pesquisei, realmente é muito desconhecido. Mas vamos lá sobre o filme. É um filme russo, como eu disse anteriormente. O nome dos personagens não são os mesmos, tanto que a Dorothy, o nome dela é Ellie. Ellie, sim. Vamos ver aqui mais uma coisa do filme. É a parte 1 do filme. Ele não é musical, uma diferença enorme com Wicked, né? E o que a gente conhece, não é um filme musical. Então, quem não gosta de musicais vai acabar gostando. Levei alguém lá que odiava, não gostava de musicais, não gostava muito desse tipo de filme e acabou saindo de lá gostando bastante. Eu vou falar um pouquinho sobre a história do filme, mas eu vou tentar ao máximo não falar spoiler, tá bom? Vou realmente tentar só dar uma resumida ali da introdução do filme, para que vocês possam saber sobre o que eu tô falando, e depois eu vou dar minha opinião, se vale ou não a pena, o que eu gostaria de mudar, o que tá valendo, enfim. O que temos na história? A personagem Ellie, que seria a Dorothy, né? Temos a Ellie, e ela é uma garota que tá numa viagem pro interior com os pais. Com a promessa de sem aparelhos eletrônicos. O que é um problema na atualidade ainda com as crianças. Então esse filme traz essa versão mais atual. Mas ela, assim, ela não consegue se desprender do celular e acaba até mesmo enganando os pais, porque o pai deu um livro pra ela cortou e encaixou o celular. Então quando os pais acham que ela tá lendo ali durante a viagem de carro, ela tá, na verdade, mexendo no celular. E aí isso acaba gerando uma briga entre eles. Ela sai do carro, né? Todos saem do carro. E é quando aparece o tornado. E ela acaba entrando na parte traseira do carro, que seria tipo um trailer, né? Onde tem uma cozinha ali. Então essa é a versão da casa da Dorothy, né? Temos ali eu acho que é tipo um trailerzinho, né? Que acaba sendo levado pelo tornado. Junto com ela vai o Totó, que descobrimos depois se chama Tobias. É um cachorro. Ai, que cachorrinho lindo! Esse cachorro, pra mim, valeu muito o filme. Ele é, tipo, a verdadeira atração do filme pra mim. Enfim, chegando lá, essa casa dela, né, acaba caindo sobre a bruxa má, que lançou isso do tornado. Aparece a bruxa boa, que é a Bastinda, e diz pra ela que ninguém lamenta pela morte da mulher, ela era um monstro, foi ela que criou tudo aquilo. Ela ainda tentou fazer com que, usando a magia de luz, né, a magia branca, com esse tornado não fosse o fim da destruição da raça humana, como era o previsto. Só que acabou ali parando naquela área ali sem nada, né? E eles estavam lá e acabou levando ela, no caso, e o Totó, pra Terra do Mágico de Oz. O que acaba sendo muito irônico, porque a mãe dela, quando discutia com ela a respeito do celular, falava: por que você não vive a vida? Vê a magia ao seu redor. E ela acaba indo justamente parar no mundo mágico.
E aí, ela descobre que o Mágico de Oz vai mandar ela de volta para casa, desde que ela ajude 3 criaturas mágicas, que no caso são o Espantalho, que deseja um cérebro, o Homem de Lata, que deseja um coração, e o Leão Covarde, que deseja coragem. Isso daí é ali parecido com a história tradicional, né? Apesar de mudar os nomes e trazer essa versão atual. Então ela parte ali pro caminho, na trilha de tijolos amarelo, né? Naquele caminho lá bem famoso, em busca dessas 3 criaturas, né? Ela ainda não sabe exatamente quais são as criaturas, mas em busca das 3 criaturas que tem um grande desejo. E aí ela tem que levar essas 3 criaturas pro Mágico de Oz. O Mágico de Oz vai conceder esses desejos junto ao dela de voltar para sua casa, de voltar para sua família. E aí, mas entretanto, as coisas não podem ser tão simples. Ela já teve essa benevolência do Mágico de Oz. Então temos uma bruxa má, que era irmã daquela bruxa que ela matou, que deseja muito sapatinhos prateados, que a Ellie, né, acabou pegando ali sem querer. Na verdade não foi a Ellie que pegou, foi Totó, porque ela perde um tênis e ela não pode ficar ali andando só com um, aí o Totó acaba achando esses sapatinhos e leva pra ela e cabe perfeitamente, né, porque é um sapatinho mágico e tudo mais. Então essa bruxa, ela quer muito esses sapatinhos, é imprescindível pra vida dela ter esses sapatos que era da irmã, porque é o único jeito dela conseguir fazer com que o Mágico de Oz tenha medo de ser mais poderosa do que ele. Até então, não fala muito sobre qual sapatinho, mas quem já conhece a história já deve imaginar um pouquinho sobre qual sapatinho prateado que eu estou falando, né? Mas, enfim. Agora, acho que resumi um pouquinho da história. Sim. Espero não ter dado spoiler, realmente tentei, acho que não dei. Eu realmente acho que não. Mas, agora eu vou falar sobre o que eu achei, minha opinião sobre o filme. O Maravilhoso Mágico de Oz me chamou muito a atenção por trazer essa nova narrativa a respeito do celular, que é um problema muito atual. Tanto que a ideia dos pais dela fazerem uma viagem para o interior é justamente para tirar a filha do aparelho eletrônico, para que a família tenha um contato ali sem seus celulares. Que os pais também eles deixam os aparelhos em casa, porque é um problema familiar, né? Não apenas a menina, mas eles também passam muito tempo no celular. Então eles desejam ali um momento em família, que acaba sendo muito errado, mas é a ideia deles, e que é algo que muitas famílias enfrentam hoje em dia. O celular acabou, apesar de ser algo que facilita muito a vida, e tipo, não tem como negar que o celular se torna uma ferramenta essencial no dia a dia, mas infelizmente tem muitos lados negativos. E isso das relações familiares, da relação pessoal mesmo, acaba interferindo muito. Então eu achei muito, muito interessante mesmo o filme trazer isso, né? Trazer essa pauta que é discutida, mas trazer em um clássico, né? Uma história já muito conhecida e acabar trazendo isso, toda a confusão ali que esse celular gerou. E, por incrível que pareça, a Ellie, mesmo estando no mundo do Mágico de Oz, ela ainda quer mexer nesse bendito celular. Porque, tipo assim, o celular colocou ela em toda essa confusão e ela ainda quer o celular tão viciada que ela é nesse aparelho, apesar de não ter internet. Mas a Ellie, felizmente, percebe uma grande vantagem, né, de ter o aparelho eletrônico, que é de guardar memórias. Ela fala isso, o aparelho eletrônico serve para guardar lembranças, para manter elas preservadas. O que realmente é algo muito interessante. E ela entende isso, que o aparelho eletrônico atrapalha muito, mas tem suas vantagens. E o que eu acho da Ellie? Eu acho que é um ponto bem importante de discutir. A Ellie é uma menina chata. Ela é sem carisma. Ela é chata. Você se irrita muito fácil. Quando eu tava no cinema assistindo, aquele início ali dela com aquilo do celular, eu preciso do celular, eu preciso do celular, você não pode tirar isso de mim, ele é meu. Toda essa discussão de quão viciada, quão dependente ela é do celular. Eu até cheguei a ouvir um comentário na sala de cinema, tinha um cara falando, nossa, essa menina é insuportável. E é muito a ideia que passa. A Ellie, no início ali, com ela grudada nesse celular, com ela tão dependente, se torna uma menina insuportável. Depois, quando ela começa a ver as coisas de um outro jeito, ela é muito mais agradável de assistir, muito mais agradável de acompanhar. Tanto que quando eu falei sobre o Totó, que eles falam que o nome dele é Tobias, né? Porque quando ele vai pro mundo do Mágico de Oz ali, né? Ele começa a falar, ele diz que o nome dele é Tobias. Ele é o que salva ali no início do filme. Porque você começa a assistir, você pensa, ai, que menina insuportável. Larga esse bendito celular. Você fica tipo assim pra ela. Mas o Tobias acaba salvando, ele tem muito carisma, é um personagem muito interessante. É um personagem que realmente salva
do início ao fim o filme, porque é aquele personagem que você quer muito assistir, você quer muito acompanhar a história dele. Os outros personagens que ela encontra no caminho, temos o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. Também são personagens muito interessantes, acho que as histórias já se conhecem, né? E eu achei muito interessante que os desejos deles, eles não percebem, mas eu acho que é algo como se já tivesse, né? Tipo, enfim, não vou falar muito pra não dar spoiler, mas esses desejos deles aí eu acho muito interessante ver o desenrolar dele durante a trama até a cidade da Esmeralda e pensando no desejo dele, qual é o desejo de cada um individualmente e nesse trilhar deles. Eu acho muito interessante fazer esse paralelo ainda das histórias, porque eu gosto muito. E a vilã, né, no caso da história também, né, não podemos deixar de comentar, ela, assim, ela tem muito a dizer, mas ela é uma vilã boa. Uma coisa que me lembrou muito sobre essa vilã, me lembrou os filmes da Barbie. Não sei, se você já assistiu, coloca aí nos comentários, te lembrou os filmes da Barbie? O que eu falo que me lembrou muito os filmes da Barbie é que durante o filme aparece ali, tipo, aquele close na vilã, ela armando o seu plano terrível, ela observando os mocinhos e tentando mandar ali alguém, né? Tipo, ela manda o papagente ali pra tentar conseguir esse sapatinho dela. E aí temos essa versão. Aparece lá o take dela, armando isso e observando eles, e aí depois aparece os personagens indo bem, e aí aparece ela, tipo, sofrendo, tipo, ai, não era pra isso acontecer, que é isso? Não, tem que fazer outra coisa. Eu senti muito o filme da Barbie. Eu não sei se foi só uma impressão minha, mas eu consegui montar isso pra mim, que é muito o jeito que o filme da Barbie é contado, né? É um jeito que esse Mágico de Oz é contado. Pelo menos nessa questão ali de cronologia, que mostra ali a vilã, aí mostra os personagens, e mostra ela ali sofrendo enquanto assiste ali, ela não sai ali, né, do seu castelinho, né? Eu achei muito parecido. E gostei bastante disso. Eu fiquei assim pensando, nossa, que saudade de assistir Barbie. Tipo, eu sei que eu assisti o filme o recente, né, o live action, mas eu fiquei, que saudade de assistir os desenhos da Barbie, porque isso me lembrou muito. Mas enfim, parando de falar sobre a Barbie. Um resumão aqui final sobre o filme. É só a parte 1, então claramente não tem final. Tem final em partes, né, porque a trilha ali, né, a trama ali acaba se desenvolvendo e chegando ao fim, mas se abre ali no final para outra trama que é para parte 2, que eu não achei nenhuma informação sobre quando será. Então, se você já sabe, se você achou aí, coloque aqui nos comentários o link ou só a informação onde eu posso encontrar isso, porque eu não encontrei essa informação. Mas eu acredito que deva ser em 2026 ou 2027 ali no máximo. Não sei como foi. Senti ali que foi muito esperto colocar em perto de Wicked, né? Que tem ali, né? O Mágico de Oz depois de Wicked. Mas acabou, sei lá, faltando a divulgação. Não sei se por ser um filme russo, ali internacional, acabou. Não é tipo um filme americano que acaba tendo muito mais divulgação aqui no Brasil. Não sei. Mas, né? Fazer o quê? Uma outra coisa, só aqui, um detalhe importante sobre a versão técnica, antes do resumão, né? Eu não sei dizer se é o cinema que eu assisti, mas eu acredito que não, porque é uma rede muito grande, muito conhecida, tinha um shopping, enfim. Mas a imagem, eu acho que não seja esse problema, a imagem é um pouco borrada. Então, se você assistiu, provavelmente você deve ter assistido aí na sua cidade, teve essa impressão pra mim também? Porque, tipo, eu reparei isso, que é muito borrado. Assim, se tá dando um close, tipo, nos personagens ali principais, uma cena que os personagens ocupam a maior parte da tela, a imagem é muito nítida. Mas se dá aquele, né, amplia assim o cenário, que aparece um pouco mais, fica um pouco borrado. Então eu não sei se é um problema do cinema, mas eu realmente acredito que não, porque como eu falei, é uma rede grande, que eu já assisti outros filmes e não tive essa impressão. Talvez seja ali da própria imagem do filme, né, que acaba incomodando um pouco, porque dá pra você reparar que o cenário é maravilhoso, né, o Mágico de Oz, tem ali as flores, é muito lindo o cenário. Mas eu achei que isso, te embaçar, acabou tirando um pouco de pontos do filme, porque tira você da experiência ali completa. Eu até ouvi um comentário dizendo que parecia que a gente estava assistindo o filme em 3D sem o óculos, mas ele era 2D. Mas realmente tinha, assim, uns embaçamentos, assim, se a cena era muito ampla. Então, não sei, pode ter sido do cinema, mas eu acredito que não, realmente acredito que seja o filme. Então, isso tira um pouquinho dos pontos. Enfim, resumindo aqui. É um filme muito interessante. Eu gostei demais. Apesar
do desenrolar em muitos momentos serem lentos. Não é aquele filme que, tipo, passa muito rápido. Tem alguns momentos que é muito enrolado, você fica, nossa, quanto drama, quanta enrolação, só segue para a próxima cena. Tem momentos assim. Não são muitos, mas tem. E são esses momentos que faz você perceber a noção do tempo que você já tá ali na sala de cinema assistindo o filme. E a personagem Ellie, como eu disse lá no início, ela é muito chata. Apesar de que eu entendi toda essa questão dela ser chata, porque o filme também retrata muito sobre o celular, né? Ele traz muito o Mágico de Oz pro mundo atual. O que eu achei uma pauta muito viável, muito interessante para colocar num filme infantil, que já é um clássico. Porque o Mágico de Oz todo mundo já conhece. Mesmo se você não assistiu, você provavelmente já ouviu falar sobre a história. Então eles conseguiram reinventar sem tirar os pontos originais, né, sem tirar todas essas questões, mas trazendo para a história algo atual, algo que vai se aproximar do público novo. Que então, vale muito a pena assistir até por conta disso também. Essa pauta é muito interessante. Eu acho muito importante assistir ali com a família, né? Com as crianças em relação a isso. Que sim, celular é um problema. Virou. Tá no filme? Tá no filme. E é muito interessante ver a Ellie descobrindo isso. Então eu acho muito importante, se o celular tá um problema na sua casa, assiste o Mágico de Oz com as crianças aí. Eu acho que vai dar uma melhorada ali legal. É claro, não vai ser tipo, nossa, as crianças vão parar. Mas eu acho que esses filmes ensinam muito para as crianças. Esses filmes infantis tem muito valor para as crianças, né? Então, eu acho que pode ali ser um bom ponto de partida para começar ali a tentar resolver esse problema. Mas, falando isso, eu acho que é um filme muito bom. Tipo, de 5 estrelas, 5 não vale, porque como eu disse, tem esses pontos lentos, teve essa questão da tela, então eu acho que de 3,5 ali para 4, uns 3,75 estrelas. Não sei se vale 3,75 estrelas, mas acho que deu para entender ali a minha versão. Apesar de que, se isso da imagem for uma questão do cinema, acho que 4. É que realmente, por mais que você perceba que o cenário é lindo, e o cenário é algo muito importante no Mágico de Oz, teve essa questão. Então, enfim, ali uns de 3,5 para 4, uns 3,75 para fazer essa média ali dos 3,5 para 4. Mas ainda assim vale muito a pena, principalmente filmes infantis, hoje em dia que realmente são infantis, né? Pra assistir com a família, pra assistir ali todo mundo junto. Não tem muitos, assim, tem muitos, mas hoje em dia os filmes, né, estão indo pra uns outros caminhos. Então esse é um filme muito bom de se assistir, que tá valendo a pena, apesar de não ser tipo, nossa, é um filme incrível, é um filme bacana, sim, que não foi muito bem divulgado. Eu acho que isso foi um enorme erro, porque devia ter aproveitado muito essa onda de Wicked, né? E já aproveita e assiste o passado e meio que o futuro, apesar de que os nomes dos personagens, como eu disse, são diferentes. Mas ainda assim você sabe dizer quem é quem. Então, é isso. Acho que vale a pena sim, apesar de não ser um filme maravilhoso e surpreendente. Até porque também é uma história clássica que já foi muito comentado, então por isso que o filme trouxe ali uma reinvenção, que por isso vale a pena assistir. Porque eu acho que se fosse a versão assim tradicional, talvez não tanto, mas também não tem música essa história, o que, se você não gosta muito de musicais, vai acabar também gostando muito mais dessa versão. E acho que é isso. Eu acho que eu já falei, né? 104 minutos, a Ellie é a personagem principal, o Tobias rouba a cena e se torna o personagem favorito facilmente de qualquer um. A vilã também é bem interessante de acompanhar. Teve aí esse cenário anti-Barbie que eu comentei, né? Que ganhou pontos comigo por conta disso, por me trazer lembranças de filmes tão bons que eu assistia lá no passado. Mas acho que é isso. Assiste, vale sim a pena. E tem ali seus defeitos, mas também tem muitos pontos positivos. Então pode ir lá com a família, se diverte, assiste, monta esse momento de família, já aproveita e leva aí